Olá, querido irmão, querida irmã, estamos novamente aqui para rezar a nossa vida, para colocar diante de Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e colocar em oração. A oração é aquilo que nos eleva a Deus, que nos traz Deus dentro do nosso coração. E hoje o nosso tema do nosso Reconquistando o Sentido da Vida é acolher é amar. O acolhimento é uma dádiva de Deus. Deus nos acolhe do jeito que nós somos e nós também devemos acolher os nossos irmãos. Por isso a nossa pergunta é: como eu tenho acolhido o outro na minha vida? Vejo somente os defeitos das pessoas ou sou capaz de olhar também para os meus defeitos para poder acolher o outro? O acolhimento é um tema muito pertinente para os nossos dias. Por quê? Porque muitas vezes a gente gosta de acolher aquele que nós amamos. É importante fazer esse acolhimento, mas é importante também a gente saber acolher o outro que vem até nós. Não importando se a gente tem simpatia ou não, se a gente gosta ou não, acolher cada um como o próprio Cristo, como nos ensinava o Padre Léo. O Padre Léo dizia assim: Betânia é a casa que sabia acolher Jesus. Nosso carisma é acolher cada um como o próprio Cristo. Queremos ver Jesus em cada dependente químico, prostituído, marginalizado, doente e que perdeu o sentido da sua vida. Por isso, nós somos convidados a sermos especialistas em acolhimento. Como é bom, né, a gente chegar numa casa e a gente ser bem acolhido. A gente ter pessoas que nos acolhem, às vezes de um modo tão simples. E, aliás, a simplicidade é a marca do acolhimento, né? Quando a gente quer fazer muita coisa, quando a gente quer fazer uma coisa muito diferenciada, às vezes a gente acaba se perdendo, né? Faz um jantar onde você não sabe nem qual que é o prato, porque a gente ouviu falar, porque a gente leu na internet e acaba fazendo tudo errado. Quando a gente faz a coisa simples, a gente faz de coração. E o tempero melhor é o amor, como nós bem sabemos. Por isso que nós somos convidados a ser esses especialistas no acolhimento. Acolher cada pessoa. Nem sempre a gente vai conseguir acolher do modo que a gente gostaria. Temos as nossas limitações. Às vezes chega 10 pessoas na nossa casa e a gente não tem onde colocar para dormir, não tem... Ok, é uma situação inesperada, é uma situação inusitada. Porém, no dia a dia, a gente tem que saber acolher o outro nas atitudes que a gente tem dentro do nosso coração. Nem sempre o outro vai ter a mesma cabeça que eu tenho. Por isso eu preciso saber acolher o diferente. Nem todas as pessoas devem pensar como eu penso. Nem todas as pessoas são iguais a mim. Aliás, ninguém é igual. Mas nós devemos ter respeito para com as pessoas. Saber acolher o outro como ele é. E no casamento, no matrimônio, na vida familiar, no trabalho, são esses os grandes desafios, porque às vezes a gente quer moldar o outro de acordo com um parâmetro que nós temos. Então nós aprendemos, nós fizemos e a gente quer que as pessoas estejam na mesma forma que nós vamos projetando. E não é assim. Por isso que a gente tem que saber acolher o outro como ele é, com os pensamentos dele. Às vezes a gente não concorda, mas a gente tem que respeitar. Às vezes a gente tem que, sair do nosso comodismo, né, e dizer, não, eu aceito você assim, eu acolho você. E acolher não significa passar a mão na cabeça, não significa concordar com o erro, mas você tem que deixar a liberdade do outro, às vezes até mesmo para que ele possa errar. Às vezes a gente já sabe que ele não vai fazer, que ele está fazendo errado, a gente pode alertar, mas a gente não pode assumir o lugar do outro. E acolher significa a gente dar esse espaço do outro na nossa vida. Fazer com que o outro possa ser aquilo que ele é, tirando as suas máscaras, tirando os seus limites, né? Ou melhor, com os seus limites, mas a gente saber acolher. Esse é um grande desafio da nossa igreja. A pastoral da acolhida nas nossas igrejas não pode ser apenas uma pastoral de alguém que está ali na frente da igreja dando um tapinha dizendo seja bem-vindo. A pastoral da acolhida, principalmente a gente saber acolher os dons de cada um. Saber que cada um tem um dom,
que cada um tem um talento diferente e é isso que enriquece todo o conjunto. Se todos fôssemos iguais, que mérito nós teríamos, né? Como seria diferente? Hoje, por exemplo, a gente vê a natureza, cada árvore é diferente, cada flor é diferente. E assim também nos seres humanos. Cada um de nós tem dons e talentos diferentes. E é por isso que nós precisamos saber acolher cada um, para amar cada um, né? A nossa palavra justamente é essa, de poder acolher o outro e poder ser para o outro um instrumento de Deus, para modificá-lo para o bem. Se a gente conseguir modificar, ótimo, mas se a gente não conseguir, que a gente nunca desista do outro. Acolher é nunca desistir do outro. Amar é isso, é a gente sempre dar uma nova chance, é sempre a gente poder ajudar, é sempre a gente buscar um novo direcionamento e não querer parar, lutar sempre. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nós queremos pedir a Deus que, de fato, cada pessoa seja acolhida por nós. Que nós possamos ser esses especialistas neste acolhimento que Deus nos prepara. Por isso, nós vamos agora rezar a vida. Rezar para que o nosso coração seja um coração de acolhida. Deus nos acolhe do jeito que nós somos. Aliás, Ele nos criou assim. Isso não significa que nós temos que cruzar os braços. Isso não significa que nós temos que nos acomodar naquilo que nós somos. A gente deve procurar sempre melhorar, sabendo que Deus continua nos acolhendo, sabendo que Deus é aquele Pai que abraça o filho pródigo, mesmo às vezes não concordando com todos os erros que ele cometeu, mas que ele, primeiro de tudo, acolhe, para depois dar um novo direcionamento. Que o Senhor possa nos ajudar nesse dia. Por isso nós vamos rezar, pedindo que Deus possa nos fazer amar mais, acolher mais. Senhor, nesse dia, venho te pedir humildemente e venho te pedir a humildade que é condição sine qua non, sem a qual nós não podemos acolher o irmão. Que eu seja um instrumento do teu amor para as pessoas. Nos meus relacionamentos, que eu consiga amar o meu irmão, mesmo antes de querer mudá-lo. Amar para depois transformar. Que eu tenha um olhar de acolhida para com aquele que vem até mim. Não seja eu, Senhor, o juiz do meu irmão, mas que eu aprenda a aceitá-lo e a ajudá-lo a ser melhor. Me acolha, Senhor, em seu imenso amor. Que eu seja um servo acolhedor. Ensina-me a amar para poder acolher aquele que vem ao meu encontro. Que o meu sorriso, o meu abraço, seja a expressão do teu amor. Que os meus gestos sejam autênticos e não carregados de hipocrisia. Não deixe, Senhor, que eu viva de aparência, mas que eu tenha sempre atitudes verdadeiras, acolhedoras. Hoje te peço com muita sinceridade e muito discernimento, para que eu faça o que tu queres. Ajoelho-me aos teus pés e peço humildemente um coração semelhante ao vosso. Amém. Que o Senhor nos ajude neste dia, nos ajude nesta caminhada a saber acolher o irmão. O acolhimento é a marca daquele que ama. Se você ama, você acolhe. Acolhe, depois Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Por isso nós queremos pedir a bênção de Deus nesse dia, queremos pedir que Deus derrame sobre você, sobre a sua família, todo o acolhimento, que as pessoas sintam Betânia na sua casa, que a sua casa seja a casa do acolhimento, como era a comunidade Betânia, como era a casa de Betânia entre Marta, Maria e Lázaro. Que o Senhor nos ajude e que possamos acolher bem os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, sobre todos aqueles que acompanham, todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão assistindo, que estão junto de nós. Que Deus possa derramar no coração e na vida de cada um toda a bênção, toda a graça. Que faça de nós homens e mulheres acolhedores, como foi a Sagrada Família de Nazaré, que acolheu o menino Jesus. Derrame sobre cada um de nós, pela intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, a graça e a paz, a saúde e a força
e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Beijo no teu coração e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.